eu sou o rei do horário? Jesus e a barca, li ontem isso aqui. Legal. Jesus e a barca. Narra Mateus. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus 13, 12. Passando a ensinar, a lição sugere várias reflexões em convite oportunos para o equilíbrio do homem. A lição sugere várias reflexões em convites oportunos para o equilíbrio do homem. A multidão, em todos os tempos, sempre se tem apresentado enfarimada de pão, de amor e de bem diversos. Na sua necessidade, perturba e perturba-se, tornando-se não raro agressiva e destruidora. Jesus compreendia a massa humana e sabia como conduzi-la. Aceita sempre conforme as circunstâncias e de acordo com as suas aflições. Dou-lhe as palavras de vida, concedeu-lhe pão e peixe, propiciou-lhe refazimento orgânico e equilíbrio emocional, restituindo a saúde sob diversos matizes. Ao seu lado, todavia, sucediam-se as multidões ávidas, exigentes. Com frequência, após atendê-las, ele se refugiava na solidão com Deus, orando e silenciando. Na referida passagem evangélica, afirma-se que ele entrou na barca, perto ou longe da multidão, e após convívio elucidativo pela palavra luminosa, ele passou para outro lugar. Considera estes símbolos: a barca, o destino, a multidão, as tuas necessidades, o mar, a tua atual jornada. O teu encontro com Jesus não é casual, porém um compromisso agrendentemente estabelecido. Ele tem conhecimento de tua rota e é o comandante da barca, que sabe conduzir com proficiência e sabedoria. Acalma as tuas necessidades e submete-as à sua orientação, a fim de que sigas em paz. Há convites perturbadores em toda parte, conclamando-te ao desequilíbrio, e te apresentas quase ilhado no tumulto das paixões asselvajadas. Se já consegues percebê-lo, escuta nos refolhos da alma, deixando que suas mãos te conduzam à barca. Não recalcitres, nem reclames, intenta aproximar-se dele pela doçura e resignação, vencendo o espaço que medeia entre ambos. Impregna-te de vibrações que ele irradia e planifica-te de modo a dispensares outros alimentos que te pareçam imprescindíveis. Quem veja Jesus não esquecerá. Todavia, quem se deixa tocar por ele nunca mais viverá bem sem a sua presença. Uma mulher equivocada sentiu, um jovem rico viu, e seus destinos se assinalaram de forma diversa. Todos os demais que lhe sentiram a alma dúlcida jamais foram os mesmos, tornando-se suas cartas de luz e vida para a humanidade. Assim, entra com ele na barca e não os deixe seguir a sós. Senhor Fernando, faz a prece inicial, senhor. Primeiro, Jesus, mesa aqui essas coisas. Deus, nosso Pai,
Muito obrigado por mais essa oportunidade que vós está nos concedendo. De todos os nossos irmãozinhos, encarnados ou desencarnados, que se encontram nesse lar da proteção da falange amiga do nosso irmãozinho Geraldo Iaquino. Deus, pedimos pelo nosso planeta Terra que a palavra da nossa irmã Isabel, que seja entrado no coração, no sentimento de cada um dos habitantes do planeta Terra. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. De todos se entregar o caminho do bem, caminho do amor, da fé e da vontade. Porque há condições que se encontram, os habitantes do planeta Terra só estão fazendo uma coisa: destruindo a esse planeta, do qual vós confiaste em nós para conduzir o progresso e a evolução desse planeta. Estamos falando não é simplesmente porque nossa irmã Isabel falou, porque concordamos com toda a palestra que ouvimos dela esse dia. Muito obrigado, Deus, por tudo, e pedindo também por todos aqueles meus entes queridos que se encontram com problema que nós subimos pela esse dia. Enfim, muito obrigado, que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho da manhã de hoje nessa casa de paz, de amor e de bondade. Que assim seja. Que assim seja. Vamos na leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita, a questão hoje é 328. A pergunta: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? A resposta: quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o Espírito julga do valor dos protestos que eles faziam. Todos os sentimentos que ele preferiam e decepção de que ele causa a capacidade dos que entre si partiam os bens por eles deixados, ou esclarecer acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, vamos ver aqui pela primeira vez, uma ampliação aí dessa Essas 2 últimas semanas, essas perguntas aí têm sido semana passada e essa. Ontem até peço desculpa aí, não botei o vídeo, que deu problema no áudio lá, não saía o som, só a imagem aí. E semana passada a discussão ficou gostosa. Assim, Eu queria mandar o vídeo não brecou lá, eu falei, caramba, força do cu, tá quiser. Aí, o começo de ano, essas perguntas têm sido. Foi semana passada, essa semana. Está indo. Eu, no meu pensamento, o carro não está indo. Pô, a primeira semana foi que eu tinha parado mesmo, as 2 semanas. Semana passada eu vi mais do problema ali. Agora eu até testei para ver. Mas o negócio que eu só posso ouvir tirando o plug ali. Aí eu botei de novo. Então vamos lá. Alusivo à questão 328, reuniões dos herdeiros. As decepções do mundo das formas servem para despertar a alma que parte para o além, para a evolução em que se encontra o homem.
quase podemos generalizar que todas as criaturas da Terra, felizmente, existem exceções, são apegadas aos bens materiais, mesmo quando não o dizem. O pensamento trabalha como agente da usura, querendo amealhar ouro e mais ouro, mesmo sabendo que ele é fonte de ilusão, ainda mais quando o mal granjeado. É o que a gente conversou ontem ali, que o Erlei colocou de uma forma, e eu quis mostrar isso. Muitas das vezes a gente não se conhece, a gente acha que se conhece. Devemos consolidar nosso verdadeiro tesouro, aquele que a ferrugem não estraga, nem a traça corrompe, e nem a família usurpa. São as riquezas da alma, o despertar dos dons de ouro divino no coração. O espírito, por vezes, tem uma vida tranquila, quando no mundo, juntamente com os seus familiares. Ao passar para a vida espiritual, e quando lhe é concedido, ele assiste às brigas dos familiares ante os bens que deixou. Tem também o problema do psicológico, que nem a gente leu aquela mensagem última, uma mensagem de uma irmã que desencarnou, era sobre que é o livro da dona Gisilda me emprestou, depois está, acho que está bacana agora. Não, está aqui. Aí, Foi Renata que foi Renata. Então, ali ela coloca que ela não assistiu o enterro dela, que ela estava tão aturdida, tão perturbada, primeiro pelo o legado que a doutrina católica, que ela era uma católica fervorosa, o colocava. Ela não sabia se estava morta ou estava viva, pelas prerrogativas do catolicismo. Estou no céu, estou no inferno. Bom, então ela estava pelo julgo total, estava, como se diz assim, enfurecida pelas coisas materiais, que nem percebeu a mudança de dimensão dela. Né? Sim, né? Então vamos lá. Devemos consolidar nosso verdadeiro. Calma aí. Devemos consolidar nosso verdadeiro tesouro, aquele que a ferrugem não estraga, nem a traça corrompe. Então vou ver. São as riquezas da alma, o despertar dos dons de ouro divino no coração. O espírito, por vezes, tem uma vida tranquila, quando no mundo, juntamente com seus familiares. Acho que foi aqui que eu falei. Não, foi lá embaixo. Ao passar para a vida espiritual e quando lhe é concedido, ele assiste às brigas dos familiares ante os bens que deixou. Isso perturba sempre o sossego do espírito, que também não construiu sua paz interior. Uma família que briga pela divisão dos bens materiais de herança é, pois, infeliz pelo apego às coisas transitórias, o que dá origem ao ódio e, por suas vezes, à própria morte. Falta quase sempre o respeito a quem partiu. Em muitos casos, se encontra presente esforçando-se e sofrendo para pacificar os que ficaram, inconscientemente da existência do amor e do perdão. Isso aqui é um fato que foi registrado aqui numa sessão mediúnica, há um tempo atrás, quando um ex-patrão meu veio e deu comunicação aqui. E ele mostrou todo esse apego ao financeiro. Depois que eu descobri que era ele, no meio da comunicação, aí a comunicação ficou sendo mais, para mim, mais visível, mais inteligível até o porquê do comportamento, que ele chegou já espraguejando. Não quero que ninguém sinta pena de mim, eu bebia mesmo, isso é problema meu, blá blá blá. E depois ele deixa uma carta psicografada pela Rogéria, colocando que o maior ladrão na vida dele foi o contador dele. E falando dos problemas da família toda ali. Isso tudo corrobora isso, o que está dizendo aqui, né? Afirma de forma bem clara
que quando a gente está apegado, a gente tem aquela tendência a ficar preso àquelas situações, ao tesouro que o Cristo coloca. Né? Exemplos de despreendimento dos grandes vultos da humanidade não faltam. E o maior de todos eles é Jesus Cristo. Deus é tão infinitamente bom que, do ambiente de usura, de briga de família pelos bens que se dividem pela justiça como herança, ele permite lições que modificam o comportamento de quem partiu ao assistir às tribulações pelo ouro, ou qual antes pensava que o comportamento dos herdeiros era outro e mudou pela ganância do ouro e pela liberdade que antes não tinham. No caso, liberdade pela tirania, ou também ao lado usurpador e pão duro, né, do encarnado, do ex-encarnado, no caso. Em muitos casos, as fortunas deixadas não foram bem adquiridas. No entanto, a justiça não perde o injustiçado, nem os que abusam das posições que ocupam no mundo. Ela é justiça em todos os caminhos e em todos os planos. Quase todas as reuniões de herdeiros são marcadas pelo desentendimento que nasce da usura, e muitos ficam cegos pelo ouro, sem mesmo observar os menos favorecidos. E eu vejo até essa cegueira pelo ouro como uma ignorância ou uma falta de educação dos pais, da sociedade. Você liga a televisão, é um comércio grande e as pessoas viciadas no consumo, na compra, e quando isso não acontece, entra em depressão. E aí muitos até proclamam: fui fazer uma visita ao shopping que isso me desestressa. Então isso tudo já é apontamento de apelo, de estar tão vinculado a esse vício do materialismo, e as pessoas não acordam. Quem se foi assistindo a esses dramas, nota que a sua verdadeira família é universal, quando tem algum entendimento espiritual. Sendo ignorante, briga com os que ficaram, intrometendo-se entre eles com as mesmas paixões e a mesma ganância pelo ouro. A gente vê aqui na sessão mediúnica isso aí constantemente. Mas isso aí tem um detalhe. Se observar espiritualmente, isso não deixa de ser, depende também, é claro, da educação de cada um, mas isso não deixa de ser uma herança que aquele, vamos dizer, o chefe ou a chefe, o dono da fortuna, provisoriamente, porque não é uma coisa eterna, como falou aí, nós levamos para o outro lado. E o espírito, mesmo desencarnado, está tão ligado à matéria, que quando ele vê aqueles bens disputados pelos que ficaram, né, pelos seus parentes, ele cai numa situação de desespero pelo aquilo que não é dele, que ele passou, mas não chegou a essa compreensão. E ao mesmo tempo, os que estão disputando aquele bem têm até ideias de violência sobre aquele outro, que é para eliminar, que é para poder ser o único dono. Quer dizer, o que falou aí, quer fazer tudo pelo tesouro na terra e esquece que tem que se complementar cada vez mais a nossa vida aqui com orações, com caridade, beneficiando o nosso próximo. E geralmente as pessoas perguntam quanto tem elementos, e nós podemos até citar alguns desses que foram chefes de igreja, como aquele Cunha, por exemplo, elemento que tinha o evangelho todo à mão, mas não tinha ele no coração, não tinha ele vamos dizer assim, na condição memorial
vamos dizer, cristã. Aquela memoriação que tinha era justamente de Jesus ajudar e infinitamente, mas só ajudando. E o ser humano vai colhendo só os bens material. Nada de lembrar do próximo, nada de olhar um hospital que, de repente, ele é filantrópico, precisa de material. Às vezes não é só o dinheiro, mas às vezes depende de uma determinada coisa que aquela parte daquela fortuna que a pessoa tem pode beneficiar a muitos. O elemento não tem, está querendo sempre multiplicar. Nós vemos esse que saiu aí, o Cabral, por exemplo, é o cara que ficou tão fascinado mesmo pelo biometal, que ele esqueceu do próximo. Quantos elementos na hora da transferência, em estado grave, pereceram durante a viagem? E o elemento desse não está ganhando do mal que ele está praticando em benefício da fortuna. Morre, é como fica aí, igual esse aí que está numa situação milagrosa espiritualmente, por causa da gula, né, da gana, e esquecendo até de que já partiu dessa para uma outra. Mas é aquilo que tu falou mesmo, de falta de educação, de ignorância, porque a gente vai ler nos livros religiosos, filosóficos, científicos, comportamentais, sabe, manchas, situaçõezinhas de imposição, de cabresto, aonde a gente tem que entender, a saber ler aquilo ali de uma forma psicológica, transcendente, para não entrar nesse lado de eu sou o caminho, tem que passar na minha mão para coisa aí bonita. Se passar por outro é meio duvidoso. E aí entra esse lado vaidoso e esse lado desequilibrado. A gente vai ver ali, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí não, no mesmo João lá está lá, eu sou a ressurreição e a vida. E mais posteriormente está lá, eu sou a porta. E a gente fica condicionado a um lado religioso, de cabresto, sem entender que eu sou, está lá no Antigo Testamento, que é o nome de Deus. I am, ou eu sou. Então ele coloca ali que eu entendo que Deus está em mim. E eu procuro fazer a leitura de Deus em mim. E quando eu passo dessa porta ali para fora, quando saio de casa, vou para a rua, ou até dentro de casa, em todo momento, eu tenho que estar nesse vigiar e orar, entendendo que Deus está em mim. Qual é a leitura? Porque senão a gente se afoga, a gente entra e se suicida nesse vício, sabe, do egoísmo, que é uma prepotência já plasmada em tudo quanto é canal. E a gente não consegue fazer a leitura de uma forma limpa. E a gente se submete por medo, por preguiça, em cima de um condicionamento, como diz a musiquinha, a vida de gado. Então a gente tem que entender esse lado limpo, mas isso aí, a educação, a leitura honesta, não focando um canal só, lê tudo e tira de melhor de tudo. O que não presta, joga fora. As pessoas ficam condicionadas, não, eu só vou ler livro espírita, só vou ler livro evangélico, só vou ler da minha disciplina acadêmica. E não procura ver, às vezes a mensagem a gente vai encontrar Deus, como diz na historinha, né? A senhora lá viu Deus na gata, que preferiu o castelo dela lá, a mansão, para um lugar desabado, todo ferrado, por causa dos filhotinhos de outra mãe que morreu. Então a gente tem que entender a leitura e procurar Deus em todos os canais para se libertar e não para se aprisionar. Eu não tenho que seguir o Cristo, eu não tenho que seguir a igreja tal ou aquilo, eu tenho que seguir, sabe, a verdade, eu tenho que seguir a liberdade, eu tenho que seguir uma fraternidade e uma sublimidade na vida social. E a régua, o Cristo mesmo traz, que é querer o próximo que a gente quer para nós. Então isso tudo é uma condição filosófica que está em todo lugar. Mas as pessoas entram no cabresto da mídia.
E não é só a Globo, não, é todo mundo. Cada um puxando a sardinha pra sobrar. Deixa eu Não, fazer detalhe. uma desenho rapidinho. O Cabral, assim, às vezes a gente fala que a questão da educação, né? Você vê, mais educação que o Cabral teve acesso, o pai, o Sérgio Cabral, o pai, cara, era um cara super esclarecido, um cara jornalista. Pô, o cara, assim, ele cresceu num lar que era trabalhando por diversas pessoas, eram pessoas assim, que tinham conhecimento, eram muitas pessoas que na época combateram a ditadura, eram pessoas esclarecidas politicamente, esclarecidas filosoficamente, entendeu? Então ele teve acesso, teoricamente, a todo tipo de conhecimento. Mas aí você está tendo uma visão materialista e não espírita. Mas olha só, O Cabral não é fruto do pai dele. Deixa eu chegar lá. Nós estamos falando de quê? De usar ou de buscar o bem material, e se perder no meio desse caminho. Entendeu? Então nós estamos tratando do assunto material. Não estamos tratando da questão. Eu acho que você falou, a gente chega lá. Entendeu? Então quando você começa a ter acesso a isso tudo, e é onde as pessoas se perdem. Né? Você tem acesso ao poder, você tem acesso a determinadas facilidades, você tem acesso a pessoas, e você começa a ganhar prestígio, notoriedade, destaque, né? E aí que começa o caminho lá. Mas é aí que Começa a abre portas que estavam fechadas. Mas Que é o verdadeiro Cabral. não, mas olha só, dependendo das portas que forem abertas. Estava adormecido dentro dele. Dependendo das portas que forem abertas para você, as portas são diversas. Você entra em umas e não entra em outras. Então é sempre assim, você às vezes. E outra coisa, às vezes você entra numa porta errada, que lá na frente vai dar uma saída certa. Às vezes o cara mergulha no inferno pessoal, no inferno espiritual, para poder ressurgir. Mas essa questão, Entendeu? O Cabral é um exemplo, eu acho os que fins justificam o meio, isso aí é meio tudo. Quem é o fim? Quem é que mama lá no final? Quem é que leva na cabeça no meio? Mas a pergunta é, aonde é o fim? Quando é o fim? Nós não estamos aqui para aprender? Eu acho que para aprender você pode O errar. fim é a libertação. Você pode errar, mas não quer dizer que eu acho que o tempo de cada um não é o mesmo. Não é o mesmo. Com certeza não é. Então, às vezes, né, quando a gente vai olhar a história aí, se afundaram, fizeram. O Hitler, vou dar um exemplo. Cara, tinha mais bondade que esse cara fez. Será que ele está condenado eternamente? Entendeu? Eu sei, eu tenho a visão do americano. Eu acho não que tenho a não. visão O Carlos usa muito aqui o filho da Dona Elizabeth como exemplo. É. Eu costumo dizer que o caráter ele já vem do teu DNA. Com certeza, mas o Ser um filho de um bandido, o você vai ser caráter não é já vem do teu algo, não é DNA. um produto feito. Não é a formação tua, Eu pai, acho que o mãe. caráter está se formando. Posso pelo menos falar uma coisinha? Pode. O que acontece? Eu penso dessa forma. Todo ser humano, não vem a esse dizer que quando chega a parte financeira, que não balança. Agora, você tem que ver uma coisa, é você ver, para você brigar no que você, assim, que nem, por exemplo, os parentes do falecido, eles estão brigando por uma coisa que eles não construíram. Quem construiu foi o que morreu. E o que morreu, ele se perturba, porque realmente ele ainda está agarrado àquilo ali. Então, ele não quer passar adiante aquilo ali. Novidade, não está falando que foi. Tá, peraí, deixa eu acabar de falar. Se aquele falecido, ele fosse tão desprendido, ele tinha visto, não, isso aqui vai dar problema lá na frente. Então, eu vou fazer isso, para evitar esses problemas. Vamos ver, deu tanto, vai dar tanto, então eu vou fazer uma divisão. Que evitaria isso tudo que está acontecendo. Mas a lei já diz como é feita a divisão. A lei já diz. Mas chega na hora, o que acontece? Um quer furar o olho do outro. Chega na hora, nada é Ele não está registrado. olhando o amanhã, Isso ele não aí. está olhando o amanhã porque ele está na gula de quanto mais melhor. Então ele está querendo agarrar tudo. De repente ele perece, aí é que ele vai sentir que os outros estão movimentando aquilo que ele estava tanto guardando. E para ele, se tivesse ainda o coração palpitando,
aquilo para ele seria até Isso uma aí. carga. Vamos acabar aqui, falta Vocês pouquinho. olhem o seguinte, nós observamos essa... Então, vai levar para o lado pessoal. Não, olha só. Esse Cabral que estava falando aí, ele não estava sozinho, olha só. Ele não estava sozinho, só um minuto. Esse camarada que hoje é prefeito lá de... Ele, o problema é, você faria diferente? Isso é a questão. Depende. Então Depende. isso é a Pelo meu única conhecimento questão. agora, eu dou a resposta. Agora, pelo meu conhecimento de 20 anos atrás, Não, pronto. para que eu estudo? Se não é para botar em prática, não adianta vir. Não, Mas temos que estudar para botar em Mas prática. não para falar da vida dos outros, Erlei. É para falar da Não, mas nossa. para comparar, para mostrar Não, isso aí já todo mundo as fala falhas, disso. para que nós também não caiamos numa dessas. Vocês já deixaram escrito que vocês têm? O que vocês querem que faça? Então, Não, mas olha Irmão, só. se tu tem um copo, se tu tem uma cadeira, deixa escrito, vai lá no cartório e carimba. Acabou, não vai ter problema. Olha só, o que eu problema é que estava vai lá querendo no dizer, mundo. olha A lei só, está lá, ele fala, a o lei que eu está lá. queria dizer que no tempo do Cabral, esse mesmo cara que hoje em dia é prefeito de Caxias, ele foi afilhado do Cabral, mas não se deixou levar pelas correnteiras. Hoje em dia o cara está trabalhando em prol do povo, você vai em Caxias, tem melhor disso, por que os outros não fazem? Está fazendo apologia. Não estou fazendo apologia. Estou mostrando que há possibilidade da pessoa não seguir aquele rumo. Mas será? Poxa, vamos tomar um café depois que discutir sobre isso, que é interessante. Política fora de conversa, o tema é que a questão aqui é espiritual. Jesus não se esqueceu de falar ao jovem rico com certa energia. Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Quem é que faz? Né? Daqui, honestamente, alguém faz? Sem comentário. Sem comentário, para a consciência ficar Eu ainda tranquila. não estou nesse patamar. E em outra feita, aquele que não deixar pai e mãe, irmão e parente, para me seguir, não é digno de mim. Que dificuldade. É, pois, o desprendimento, de maneira a aliviar o coração e a consciência. Estar com Jesus é bem melhor. Se participarmos de alguma herança e se ela se encontra maculada pelo ódio e discussões, cedemos nossa parte aos que precisam mais e oremos por eles, porque de nada vai nos valer um punhado de moedas recheadas de maldições. Lembremos-nos de Judas, as suas mãos queimavam com as vibrações do dinheiro que não ganhara com o suor do seu rosto. Preparemos-nos de uma vez e, quanto isso, andemos com os homens a caminho para o perdão, para o desprendimento, de sorte que a sua consciência fique em paz, Que é a nossa. de sorte que a nossa consciência fique em paz e o nosso coração na luz do Cristo, recebendo a paz do Senhor. E ele finaliza dessa forma: a maior herança que todos podemos e devemos receber é o que nosso Senhor Jesus deixou para toda a humanidade, a herança do Evangelho, aquele que não se desgasta com o tempo e sempre cresce quando sua semente é colocada no coração. Só assim, fechei esse assunto para a gente ir para outro livro. Eu estava comentando com o Carlos, com o Elton ontem na reunião, eu vi um desenho, não sei onde foi, do sistema espacial onde nós vivemos. Né? Então ali estavam colocadas diversas constelações e tal, e posicionaram a Terra. Vamos dizer assim, daquele espaço, do 100% daquele espaço, a Via Láctea, ela ocupa uma coisa tão mínima que eu acho que não chega nem a 0,5%. Cara, quem construiu aquilo ali foi Deus. Quem criou a gente foi Deus. A gente estava comentando isso ontem. Então, nós somos herdeiros daquilo tudo. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros daquilo tudo. E às vezes a gente não tem esse trabalho. Se eu deixei um copo e uma cadeira, deixa tudo escrito para não dificultar para você e para quem fica. É uma coisa tão simples. Isso eu aprendi com Galvinha, cara. Que ela tinha lá um pedacinho de terra, uma coisa mínima. Ela, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer, e deixou por escrito, e não deu problema. É tão simples, que a gente vai criar uma dificuldade. Olha o que ele está falando aí.
A dona Giselda, eu liguei para ela ontem e ela me falou assim, eu sonhei essa noite que eu estava ali na Areia Branca e eu encontrei uma amiga minha desencarnada. E quando eu encontrei com ela, para mim foi uma coisa natural, como eu encontro com qualquer um de vocês. Só que eu lembrei que ela estava morta. E eu falei para ela, fulana, você morreu. Ela ficou tão revoltada comigo, tão revoltada, que morreu, você está maluca? Eu vou para minha casa. Olha só o estado espiritual da maioria de nós quando desencarnamos. Então o que a gente está fazendo aqui, o que é? Essa luta para a gente aprender um pouquinho, nós, vamos esquecer os outros, nós. Eu tenho que esquecer do Carlos, do Cláudio, porque a minha hora vai ser minha, não vai adiantar, entendeu? Não adianta fazer para ninguém contigo. Então eu tenho que começar a pegar esses ensinamentos. Rapaz, eu tenho tanta coisa dentro de mim para mudar, tanta coisa para eu mudar, e a coisa é complicada, gente. Então a lição é muito boa para nos alertar nesse sentido. A gente vai continuar. Só fazer uma observação rapidinho. E é importante também entender o seguinte, quando fala da questão material, também não quer falar assim, eu entendo o seguinte. Eu acho que você tem que dar o valor à riqueza, quando fala riqueza, aos bens, dá o valor que ele tem. Nada mais, nada menos que isso. A gente não é nada do lado de lá. Mas também, se você tem um trabalho, cuide dele. Se você tem uma casa, cuide dela. Se você tem um carro, cuide dele. Só isso, mais nada. Mas também você não tem, eu entendo que não tem que ter um apego absoluto àquilo dali, aquilo tudo que eu construí. Se aquilo acabar, acabou minha vida. Acabou minha vida. Né? E da mesma forma é o seguinte. Eu penso também que a gente tem uma jornada aqui a cumprir. A gente tem uma história que a gente construiu, né? E eu acho que correr atrás de, eu não falo nem ficar rico, eu falo de dignidade, correr atrás de uma condição digna para mim, para minha família, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu acho que o problema vem quando você começa a transformar isso na prioridade zero da tua vida. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, conseguir um emprego melhor, tem que conseguir uma casa melhor, tem que morar no seu outro, tem que comprar um carro. Pô, esse é um troquei de carro, pelo amor de Deus. O que está acontecendo na minha vida? Então, eu acho que aí... É atropelar as pessoas, passar por cima das pessoas para você obter. Para você obter as vantagens que você quer. Eu acho que é por aí. Eu acho que o equilíbrio, você fala isso, equilíbrio é a palavra-chave. Eu acho que você não pode nem cuidar mal daquilo que você tem para administrar e nem ficar apegado demais a isso. Essa semana eu ganhei um prêmio de loteria que eu falei para o Valdemir. De manhã cedo, quando eu fui buscar o Você pão. mandou aquela postagem? Não, de manhã cedo, quando eu fui buscar o pão, eu passei por dentro do condomínio da Caixa ali. Aí tem um portão de mola, até contei a história para o Valdemir. Aí eu sempre abro para a educação, abro para as pessoas poderem passar. Mesmo que ela vindo lá embaixo, eu esperando. Uma senhora com o bico meio fechado e vi um senhor branco, né, coisa. Aí ele vinha segurando aqui o ombro da senhora. Ó, abri para a educação, ele vinha mais ou menos uns 20 metros. Aí a senhora meio fechada, né? Bom dia, obrigado, bom dia. Eu falei assim, bom dia. Aí a senhora passou, ou quando o cara passou, carregou ele, com a bengalinha dobrada, não sei o que o cara era cego. Com a bengalinha dobrada no bolso da calça assim. Eu falei assim, cacete, eu fui fazer educação e vi Deus do céu sem saber, cara. Aí o cara também, obrigado. Eu falei, caramba, ganhei na loteria. Passo seco, igualzinho a tua assim, né? Com essa bengala tua. Aí no bolso eu falei para o Valdemir, eu falei, que isso, cara? Então vamos lá. O livro é As Dores da Alma, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto e editado pelo Espírito Ramed. O pano de fundo é dependência. E ele começa assim a dissertação. As dificuldades de nosso desenvolvimento e crescimento espiritual se devem ao fato de que nem sempre conseguimos encontrar com facilidade nossa própria maneira de viver e evoluir. Cada um de nós está destinado a participar de uma maneira específica e peculiar na obra da criação. Entretanto, é imprescindível compreendermos nosso valor pessoal como seres originais, ou seja, criados por Deus sob medida, percorrendo particularmente nosso caminho e assumindo por completo a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento espiritual. Ser nós mesmos é tomar decisões, não para agradar os outros que nos observam, mas porque estamos usando consciente e responsavelmente nossa capacidade de ser, sentir, pensar e agir. Ser nós mesmos é eliminar os traços de dependência que nos atam às outras pessoas.
não nos esquecendo, porém, de respeitar a liberdade e a individualidade e de defender também a nossa, sem o medo de ficar só e desamparado. Ser nós mesmos é viver na própria simplicidade de ser, liberto das vaidosas e dissimuladas autossatisfação, que consiste em fazer gênero de diferente perante os outros, a fim de ostentar uma aparência de personalidade marcante. Ser nós mesmos é acreditar em nosso poder pessoal, elaborando um mapa para nossos objetivos e percorrendo os caminhos necessários para atingi-los. No Novo Testamento, no capítulo 7, versículo 3, assim acrescentou Mateus em seus apontamentos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que leva à perdição. Pelo fato de a porta ser estreita, deveremos atravessá-la um de cada vez, completamente sozinhos, acompanhados apenas pelo mundo dos nossos pensamentos e conquistas íntimas. A porta estreita, porque ainda não entendemos que, mesmo vivendo em comunidade, estaremos vivendo essencialmente com nós mesmos, pois para transpor porta é preciso aprender a arte de ser. Efetivamente, atingiremos nossa independência quando percebermos a inutilidade dos passatempos, das viagens, dos convencionalismos da etiqueta, do consumismo que fazemos somente para conquistar a aprovação dos outros e não porque decorrem de nossa livre vontade. Eliminar o domínio, a autoridade ou a influência das ideias, das pessoas, das divisões, dos instintos, do trabalho e dos lugares não significa que precisamos extirpar ou abandonar completamente todas essas coisas, mas somente a dependência. Podemos nos ocupar. Só para esse parágrafo que eu poder pedir, eliminar o domínio, a autoridade ou a influência das ideias, das pessoas, das divisões, dos instintos, do trabalho e dos lugares. Não significa que precisamos extirpar ou abandonar completamente todas essas coisas, mas somente a dependência. Podemos nos ocupar desses assuntos quando bem quisermos, conforme nossas necessidades e conveniências, sem a escravidão do condicionamento doentio. Passar por este trajeto restrito é ter a coragem de romper as amarras internas e externas que nos impedem a conquistar totalmente a liberdade. Perguntemos quanto dos nossos atos e atitudes são subprodutos de nossas dependências estruturadas na subordinação da sociedade. A submissão social tem sua base inicial na busca da aprovação dos outros, colocando os indivíduos na posição de permanentes escravos e pedintes do aplauso hipócrita e do verniz da lisonja. A travessia desses longo caminho esmos, quer dizer, desérticos, nos levará ao reino dos céus, estruturando e localizado na essência de nós mesmos. Para tanto, devemos recordar-nos de que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, cabendo-nos aprender e interpretá-las em nós e por nós mesmos. Jesus Cristo constantemente referia-se a esse reino interior como sendo a morada de Deus em nós. Por voltarmos costumamente nossos olhos para fora e não para dentro de nós mesmos, é que nunca conseguimos vislumbrar as riquezas do nosso mundo interior. Mateus prossegue em seu comentário dizendo:
Apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Por vida, devemos entender não apenas a manutenção da vida biológica na Terra, que é passageira e fugaz, mas a plenitude da vida superior na vivência do mundo interior. Nossa autonomia, tanto física, emocional, mental, como espiritual, está diretamente ligada às nossas conquistas e descobertas íntimas. Nossa tão almejada realização interior está relacionada com o conhecimento de nós mesmos. Apertado é o caminho, porque exige esforço importante para que possamos eliminar nossos laços de dependência neurótica, os quais nos condicionam a viver sem usufruir nossa liberdade interior, aceitando ser manipulado pelos juízos e opiniões alheias. A liberdade se inicia no pensamento para, posteriormente, materializar-se na exterioridade, quebrando então os guilhões da dependência. Os espíritos amigos enfocaram o assunto com muita sabedoria, afirmando. Aí ele fala aqui uma passagem do livro, a questão 833 do livro dos Espíritos. Ele só põe aqui a resposta. Vou botar a pergunta também aqui. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Isso está condicionado também à vida extrafísica. E aí que a mensagem é importante, né? A mensagem do livro dos Espíritos. Então, a resposta é a seguinte: no pensamento goza o homem de limitada liberdade, pois que não há como, por correias ou aprisioná-las, pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilar. Então, a filosofia, a ciência, o argumento espiritual está todo aí. Basta a gente estudar e ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E esquecer o Cabral. Eu acho até que a liberdade, né, essa questão financeira ou a questão social que nos é imposta hoje, né? Hoje você falar que não tem um telefone celular, não quero ter um telefone celular. Isso, de certa forma, é uma liberdade. Repara como é que a gente está cada vez mais preso a Telegram, a WhatsApp. Antigamente você tinha uma jornada de trabalho, você entrava no seu trabalho, saía, né, e ia para casa. No máximo quem tinha um telefone podia receber um telefonema de madrugada. Assim, não, você tinha aquela jornada, ia para casa. Hoje, nós estamos conectados aí 24/7. Você recebe telefonema do trabalho, WhatsApp que você tem. Isso aí nos tornou assim, meio que presos. Não, mas se você pegar o telefone celular hoje, o que é o telefone celular hoje, e botar para 20 anos, a gente não, 30 anos, a gente não tinha o telefone celular, mas tinha o smartphone hoje, uma porção de situações. Tem máquina fotográfica, isso não, máquina de vídeo, vai além disso, uma porção de vai além disso. Se eu esqueci minha carteira em casa, eu não volto a pegar. Se eu esquecer o telefone, eu vou. Com certeza. Porque tem documento no carro hoje, aplicativo do documento no carro, aplicativo de banco, pagamento por aproximação, tem tudo no telefone, está todo. Então, quer dizer, isso aí não, você não está preso àquilo. A vida em si está presa àquilo. Não. As coisas vão convergindo, a sociedade ela vai te levando, né? E vamos voltar lá atrás. A gente falou sobre consumismo, coisa e tal. Conseguiram transformar as datas religiosas em datas de consumo. O que é o Natal? Já deixou de ser a comemoração do nascimento de Cristo há muito tempo. O Natal começou antigamente de comprar uma roupa nova, comprar um MP novo, e foi se transformando cada vez mais, a ponto de, se você não comprar nada novo no Natal, não tinha Natal. Semana Santa, o que é? Ovo de Páscoa, bacalhau, comida. E o sentido mesmo da data foi se perdendo a ponto, se você perguntar hoje para as crianças o que são essas datas comemorativas, muitas não sabem dizer o que é. Mas quando a gente passa o Natal e sente essa depreciação em cima do meu comportamento
do que eu faço é porque eu preciso do aceite do lado de lá. O problema do apego é esse. Por que eu preciso? Por que eu tenho que ter? O problema não é ter. O problema, como disse aqui, é se escravizar no ter. O problema não é o que dizem, é eu dar uma importância muito maior do que é necessária no que dizem. Mas a sociedade está caminhando para isso, né? Mas Caminhando cada vez mais, e a metáfora da porta eu achei perfeita. Né? É uma porta estreita que só passa de cada vez. Eu acho que Isso vai sozinho. eu acho que, em vez de ter fila, na verdade, a porta está vazia, porque deve ter cada vez mais gente longe da porta. Porque você vê o quê? Eu sou observando muitas coisas da sociedade, né? Eu vejo que as pessoas hoje, cara, elas vão num lugar, elas antes de comprar de comida, elas tiram uma foto, botam na rede social, faz check-in, dizendo que eu estou aqui. Sabe? As pessoas vivem em função de rede social. Elas antes de fazer qualquer coisa, eu saí com uma pessoa uma vez, com uma menina, uma viagem, uma conhecida da família minha, ela antes de comer, antes de brindar, tirava foto e botava na rede social. Vou te dizer uma coisa que O importante não é a companhia, não é o local. assustado. A grande maioria do público feminino está assim. Tá sim, mas eu tô falando, Mas aquilo mostra a identidade dela. O que eu não posso é me perturbar com a identidade dela. Não, tranquilo, e também me condicionar a isso. Não, se eu acho isso Não, eu errado. tô falando o seguinte, eu tô colocando como uma pessoa de observador da sociedade. Sim, mas como o Hernani também botou como Então, observador. você viu o seguinte, que hoje até falaram sobre a questão do... Foi quem falou hoje? Acho que você falou sobre a questão da natureza, onde está acabando tudo, que nós estamos acabando os recursos naturais, inclusive da sua prece o senhor falou. E sabendo o seguinte, o que esses caras estão fazendo hoje? A impressão que eu tenho é que eles estão fazendo. Estão começando a buscar outros mundos, expedição a Marte, expedição a isso, expedição a tanto lugar, empresa privada explorando o espaço. A impressão que eu tenho é que se der ruim, esses caras vão meter o pé aqui no planeta e vão arrumar outro lugar para viver. Porque eles estão consumindo os recursos naturais aqui. Então Deus é burro. A impressão que eu tenho é essa. Deus é burro. Criou seres ignorantes num processo ascensionado, progressivo, e aquelas pessoas ali vão destruir o nicho de vida deles. Então, quer dizer, o Criador criou mal. Estão destruindo devagar. Agora, eu li livros ditados pelo próprio Cristo em 1965, dizendo que ele estava vindo com uma caravana, não para dar ideias, ele levou até uma grande soma de espíritos que estavam perdidos aqui para a esfera espiritual, mas ele veio aqui com uma caravana para mudar estrutura geográfica, geológica do planeta, porque essa mudança para o novo ciclo, para essa era de aquários, esse mundo novo que todo mundo está falando, a mudança do joio e do trigo, precisa de corpos mais sutis. E essa mudança toda ia ter algumas perturbações, fala em perturbações no mar, no solo, no ar, fala em uma porção de perturbações que hoje está acontecendo. Eu falo, caramba, isso tudo para mudar o planeta, não para pior, mas condicionar para espíritos que vão vir novos, com corpos mais sutis. Aí quer dizer, você fica assim, caramba, o cara falou em 1965, por ali, até 70. Hoje, a gente está vendo isso tudo acontecer de uma forma mais colocada, acelerada. Não, e também, pô, sempre teve desgraça. O mundo, quando foi criado até hoje, está numa formação geológica se esfriando. Quer dizer, antes era até pior. Logicamente falando, né? Não, nós tínhamos, eu acho que antes nós tínhamos eventos isolados. Você tinha um Não, a gente tinha uma comunicação tinha um vulcão ali, não, tinha um vulcão ali, entendeu? Mesmo com a comunicação péssima antigamente, por exemplo, você não ouvia falar de tsunamis como a gente tem ouvido falar tão frequentemente hoje. Sim. Não tinha, tanto que, pô, era uma coisa que a gente não... Pandemia. Mas pode, né? Porque não tinha divulgação da mídia. Dimensão do que era. Mas o que está acontecendo, não. Mas, por exemplo, quando você olha a história, você ouve falar de enchente, você não ouve falar de enchente. Mas sim, isso tudo, mas quer hoje dizer, uma você filtragem para você- novos espíritos. Você começa a falar de desequilíbrio da Terra, aumento da temperatura, de gelo das geleiras. Mas nesse livro né? fala sobre isso. Para que aquilo ali? Ele fala a coluna
imaginária que o sustenta o planeta, tem 20, até o Divaldo falou numa palestra dessa, está 28 graus de negativo ou fora da linha, que o certo é estar zero, está perpendicular. Só que ali, há tempo atrás, a gente não vai conseguir sobreviver naquela situação. E a tendência é voltar para lá, no eixo zero, para espíritos novos estar indo numa harmonia. Ele explica melhor essa harmonia. Que a gente não está condicionado nessa situação. Aí bem, se vai modificar, vai ser diferente do que está. Então a gente cria um negativismo em cima de coisas que a gente não sabe. Eu falei, no Eu negativismo, vi, sexismo. eu vi no Google que a Terra ela está girando muito mais rápido em torno do Sol, entendeu? Então o dia era menor, agora Não, mas continua a mesma coisa. 24 horas e nós não estamos isso aí é percebendo. não pode ser. Não pode ser. Se a Terra está girando mais rápido, o dia é menor. Eu também fiquei pensando nisso. Como é que nós estamos tratando o nosso bicho? Está tratando bonitinho? É. Quantas árvores nós plantamos? Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos tirar aqueles minutos finais então da reunião para nós fazermos aquela mentalização. Agora é cada um por si, hein? É hora de atravessar aquele portalzinho. Cada um é bem consciente do que faz, do que fez e do que precisa fazer.